Meus irmãos eternos em Cristo Jesus, como que vocês estão? Eu espero que esteja ótimo com cada um de vocês. Ainda sobre o plano de leitura do livro de Filipenses, estamos no capítulo 2, vamos ler o versículo 7 por si só. E que o Senhor seja louvado mediante esse ensinamento, este conhecimento que Ele nos dá, e que nós venhamos glorificar e exaltar ao Senhor por isso, dar graças por esta oportunidade que temos. Deus seja louvado, né? A palavra do Senhor diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aleluia! Deus seja louvado para todo sempre. O Senhor, Ele se despiu de sua glória, de ser servido, Ele veio servir. Meu Deus, que humildade! Pensar nos outros apenas em sentido abstrato não é o suficiente. Nós devemos considerar a essência do verdadeiro serviço. O filósofo conhecido escreveu palavras cheias de entusiasmo sobre a educação dos filhos, mas abandonou os próprios filhos. Não teve dificuldade em amar as crianças de maneira abstrata, mas a aplicação prática mostrou-se muito diferente de teoria. Veja bem, Jesus, Ele pensou nos outros e se tornou um servo. Aleluia! O apóstolo Paulo acompanha os passos da humilhação de Cristo. Primeiro, esvaziou-se, colocando-se de lado o uso independente de seus atributos divinos. Jesus fez isso. Aleluia! Segundo, tornou-se humano permanente em um corpo físico sem pecado. Aleluia! Terceiro, usou esse corpo para ser servo seu e meu. Quarto, levou esse corpo à cruz e morreu voluntariamente. Servo e morreu voluntariamente. Não foi em troca de nada. Não foi por ouro, nem prata, por nada. Mas mediante o seu amor imensurável, a sua misericórdia, sua graça, o Senhor é interessante que Ele sempre avisa antes, dá chance, dá um choque de realidade, acorda, desperta, porque se não acordar e não se despertar, irás para as profundezas, diante daquelas que nenhum homem, sua consciência plena, queria ir. A misericórdia, uma graça muito grande, um amor imensurável. Aleluia! Que graça maravilhosa do céu à terra. Do céu à terra. Glória a Deus. E glória à vergonha. De Senhor a servo, de vida a morte, até a morte e morte de cruz. Veja bem, na era do Antigo Testamento, Cristo havia visitado a terra em certas ocasiões para realizar alguns ministérios especiais, como vemos em Gênesis 18. Mas essas visitas, elas eram temporárias. Quando Cristo nasceu em Belém, entrou em união permanente com a humanidade. União na qual
não poderia haver qualquer saída pela própria vontade. Humilhou-se a fim de nos exaltar. É interessante observar que em Filipenses capítulo 2, versículo 7, o apóstolo Paulo, ele volta a usar a palavra forma, a expressão exterior da natureza interior. Jesus não fingiu que era um servo, nem fez um papel de servo como se fosse um ator. Não, ele não fez isso. Essa era a expressão autêntica de sua natureza mais íntima. Ele foi homem de Deus, a divindade e a humanidade unidas em um só ser. E ele veio como servo para me servir e te servir. E diante dessa servidão, nos concedeu a vida eterna nele. Aleluia! Todo aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Não vai ser, já está condenado. Só através de Cristo Jesus teremos a vida eterna. Até porque Ele é a vida eterna. Ao ler os 4 evangelhos, nós podemos observar como é Jesus quem serve aos outros, não o contrário. Ele se coloca à disposição de pessoas de todo tipo. Ah, meu Deus, estava lá os fariseus, se assenta com os pecadores e come com os pecadores. Foi para os pecadores que Jesus veio. Os pecadores, meretrizes, coletores de impostos, enfermos e aflitos, tal como o Filho do Homem, que dá a sua vida em resgate por muitos. Mateus capítulo 20, 28. No cenáculo, quando os discípulos se recusaram claramente a ministrar uns aos outros, o que foi que Jesus fez? Quando os discípulos se recusaram a ministrar uns aos outros, Jesus levantou-se, pôs de lado o seu manto, colocou uma toalha longa de linho ao redor da cintura. E o que Jesus fez neste momento? Ele lavou os pés dos discípulos. João capítulo 13. Assumiu a posição do mais humilde dos servos e colocou a submissão em prática. Não é de se admirar que Jesus tinha experimentado tanta alegria. Aleluia. Que possamos viver de acordo com a palavra do Senhor, viver de acordo com o ensinamento de Jesus, viver de acordo com Jesus viveu como exemplo pleno para nossas vidas. Mas há um puxa-puxa de tapete em todas as áreas. Há um levante contra a vida do outro. Ninguém quer servir, quer ser servido. Quer ser recebido com um tapete vermelho. Quer ser recebido da melhor forma. Mas, se não se colocarmos na posição de servo, tendo Jesus como referência, não chegaremos em lugar algum. E principalmente naquele lugar que é prometido, é uma promessa para mim e para a sua vida, a vida eterna. Tem que ser servo, tem que se diminuir para que o Senhor cresça. Tem que desaparecer da sua vida, da minha vida, a insubmissão, a soberba, o orgulho, o egoísmo, e ser servo.
Aleluia. Então, não pense em si mesmo, pense no próximo, nos outros, em servir uns aos outros. O serviço é o segundo sinal da submissão plena, tá? Meus irmãos eternos em Cristo Jesus, Deus abençoe poderosamente a sua vida, tá? E se assim o Senhor me permitir, né, estarei de volta com vocês mais uma vez amanhã. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.